Sejam bem-vindos mais uma vez. Nesse tutorial agora a gente vai começar a criar a página inicial da aplicação, justamente onde ficam as publicações, as curtidas, os comentários. Então vamos primeiro criar a nossa view aqui. Eu vou chamar de home page. De início, bora colocar um stateless. Ela vai se tornar um stateful, a gente vai entender quando for necessário. Mas de início vai ser um stateless. Vou importar o do material. Certo. Então, dentro do container, eu vou colocar um texto. Só para a gente ver quando for chamado. E agora a gente vai, quando clicar aqui no botão de entrar, enviar para lá. O que de início nós não estamos chamando nada, né? Isso está uma função vazia. Aqui. No Flutter, para a gente enviar para a nova página, a gente vai chamar o navigator, certo? Ponto. Eu vou botar o push replacement, porque você vê que você tem push replacement. Se eu coloco push, eu só vou colocar como se fosse justamente em cima dessa página atual. Se eu apertar o botão voltar, eu iria cair aqui no login de novo. Vou colocar aqui só para a gente poder visualizar, certo? O primeiro parâmetro é o contexto. Se a gente chegar aqui e botar só o context, vai dar errado, certo? Por quê? Porque dentro da nossa função container body, a gente não recebeu nenhum contexto que vem do build. E eu vou ter que passar aqui novamente. No Flutter não existe, no Dart na verdade não existe essa necessidade de tipar. Mas se você quiser deixar, achar que fica confuso se você não disser qual é o tipo, você coloca o tipo. Então, se eu venho aqui agora, eu já tenho esse contexto. E no meu segundo parâmetro, eu tenho que passar a transição. Ou seja, para que página vai. A gente vai usar o material page route. E no builder a gente vai jogar context. E chamar agora a página que a gente quer, que é a home page, certo? Tá dando um erro aqui porque eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Coloquei, tá tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu clicar em entrar, ele me jogou para a homepage. Mas observem, por exemplo, na aplicação real, depois de logado, se eu quiser, eu não devo poder voltar para a página de login depois, né? Tenho que clicar no botão de sair do sistema. Se eu apertar voltar, você vê que ele vai voltar para a tela de login. Então, justamente porque aqui nós vamos utilizar o replacement. Certo? Ele vai criar uma nova rota, onde a principal vai ser justamente a página inicial. Cliquei aqui, se eu clicar voltar, ele vai minimizar. Voltar aqui para a gente... Certo, a gente não está trabalhando com validação ainda. Quando a gente começar a trabalhar com validação, a gente vai ver. Deixa eu dar um play aqui, porque ele perdeu a atualização quando eu abri. Certo. Mais na frente a gente vai ver o validator, para começar a validar esses campos. Não é a intenção agora. Então depois a gente se atenta a isso. Eu vou ver se boto uma videoaula somente para a gente começar a tratar as validações. Certo, a gente está na nossa homepage agora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar o scaffold. Para a gente ter aquela estrutura inicial, que eu posso ter o app bar, que a gente vai ter aqui, que não teve na primeira. Também aquela navegação, bottom navigation, né? Aqueles ícones embaixo, o texto, você escolhe. Então, nesse caso aqui, scaffold. Você vai ver que ele já não vai ficar preto. Se eu colocar aqui, você vai ver que ele já vai trazer uma estrutura inicial, certo?
Então, o que a gente precisa? Primeiro aqui em cima, vamos começar pelo AppBear. Vou deixar aqui, depois a gente vai retirando isso. Vou colocar a cor dele como... acho que é branco. Salvar. Você vê que já está aqui. Bem simples, né? Não tem... Não codifica quase nada já para criar esse AppBear. Mas vamos continuar aqui estilizando. Se eu quiser, eu posso chegar aqui, por exemplo, no título e colocar apenas o texto. Vamos ver como vai ficar. O que aconteceu? Ele provavelmente está branco. Então... você já vê que ele aparece ali. Mas se a gente lembrar bem, no aplicativo mesmo a gente não tem apenas o texto. Se eu precisasse apenas do texto, não teria problema nenhum fazer isso aqui. Mas a gente precisa ter o texto e os ícones aqui na lateral direita. Então, a gente já imagina uma linha, certo? Onde as coisas vão ser divididas em dois. Então vamos lá. Vou apagar isso aqui porque a gente não vai utilizar agora. Colocar a linha. E como filhos, eu vou colocar primeiro como é o nome? O texto. Salvar aqui, a gente não teve nenhuma alteração. Se observar aqui. Mas como segundo, a gente vai ter agora, por exemplo, o ícone. Posso colocar um ícone, mas nossa intenção não é que seja apenas um ícone. Seja o que? Um botão que contenha um ícone. Então, ícone button. Qual o ícone que tem? Botar como é o nome? Deixa eu dar uma olhada aqui o que é que tá. Certo, o que é que tá acontecendo? Eu tô tentando passar diretamente o ícone aqui, né? O desenho, a imagem. Na verdade, eu preciso passar um ícone em que o primeiro filho dele é justamente o que eu estava tentando fazer antes. Se der Ctrl espaço, ele vai aparecer aqui as opções. Eu já olhei na documentação o que é que eu poderia utilizar. Colocar também a cor dele preta, porque senão não vai aparecer. Vamos lá. Certo, vamos ver qual o erro que ele está dando aqui. Esqueci de colocar a vírgula. Se eu salvar, eu já tenho aqui a câmerazinha. Agora, o que aconteceu aqui? Eu queria esse ícone do lado de cá. Então, basta eu trazer ele para cima. Ou seja, como o primeiro filho, vai ser esse ícone aqui. Certo. Então, por exemplo, se você quiser botar uma logomarca, você pode fazer desse mesmo jeito aqui. Em vez de ser uma imagem, você escolhe e aqui o texto. Por isso eu não usei somente o texto ali como filho, mas poderia sem problema nenhum.
Bem, agora a gente vai criar as ações, ou seja, aquele menu que fica aqui no lado direito do AppBear. Acho que todo mundo já viu, é muito comum ver nos aplicativos. O próprio Instagram a gente consegue ver no canto. E para fazer isso a gente vai através do Actions. A gente vai ver como é bem simples fazer isso. Eu vou dizer que o primeiro filho... Opa, fechei aqui. Certo. Deixa eu botar só para ele já trazer aquela estrutura para agilizar para a gente. Então a gente vai ver como é bem simples aqui. Como o primeiro filho, eu vou colocar um botão de ícone. Onde ele vai ser aquele íconezinho de TV. Se eu salvar, ele já apareceu aqui no canto. Está desabilitado porque aqui está nulo. Se eu quiser que apareça ali basta fazer isso aqui para habilitar o botão. Por que ele ficou branco agora? Porque eu não disse qual a cor desse botão. Então basta chegar aqui e dizer que a cor dele é preta. Pronto. Vamos ter dois ali. Vai ser essa TVzinha. E o outro para ir para o mensageiro. Então eu vou copiei, colei, né? E vou trocar aqui por send. Deixa eu ver se é assim. Certo. Se você quiser inverter, você pode inverter aqui, não tem problema. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu dou uma olhada como tá lá e a gente mexe aqui. Mas com quase nada de código a gente já fez tudo isso aqui. Bem simples, né? Agora sim, feito essa partida aqui, a gente vai começar a mexer aqui no conteúdo da página mesmo. Para isso, como sempre disse, para dividir um pouco o código. Se você quiser, você também podia dividir isso aqui, isso aqui. Vou criar um método privado chamado buildContainer. Como eu sei que lá dentro eu já vou precisar do contexto, eu já vou passar aqui. A gente viu que lá no início a gente precisou para, por exemplo, navegar e para outra página. Vou criar esse método. Você vê que por padrão o Flutter diz o tipo. Isso fica muito mais fácil o desenvolvedor ler, porque você não precisa indo buscar de que tipo essa variável. Você olha aqui em cima, já sabe que tipo ela é, o que está recebendo. Nesse primeiro momento, vamos criar aquele que você vai rolando aqui. Pode ver os stories das pessoas. Então, vamos criar isso a partir de um... Bota esse single child scroll view para poder ter a rolagem, certo? Por quê? Porque a gente vai ter como filho esse aqui, uma publicação, outro desses stories, outra publicação e assim vai. Várias publicações abaixo uma da outra. Tá, ponto e vírgula para não esquecer. Como filho, eu vou botar uma coluna. E filho dessa coluna, a gente vai começar aqui a colocar uma coisa abaixo do outro. Então vamos lá começar a criar essa rolagem dos stories. Para isso, primeira coisa, eu vou criar um list view builder, ou seja, para ele construir e construindo, a gente vai ver depois, mas por exemplo, ele passar por cada elemento de um array, por exemplo, e dentro desse elemento ele ir estilizando cada um deles, a gente vai ver mais na frente, fica bem mais simples. Eu estou olhando aqui na documentação, né, pra gente ver certinho. Você vê aqui que ele precisa do contexto e o index, ou seja, qual a posição do item para se alguém clicar ou fazer qualquer tipo de coisa. E também para estilizar esse item, claro, né? E eu vou retornar um container para cada item. A gente vai ver como vai ficar estilizado isso.
Vou colocar uma largura de 90 e como filho uma coluna para ficar um abaixo do outro, porque a gente vai ter a imagem do perfil e um nome embaixo. Opa, tentei botar direto, né? Depois eu vou colocar primeiro esse círculo avatar, mas depois a gente pode alterar pela imagem do perfil da pessoa ou a publicação da pessoa. Vou colocar um radius de 35. Como filho, um ícone que a gente utilizou lá em cima. Nesse caso aqui, eu posso passar direto, porque não é um ícone Ubuntu, é um ícone normal, certo? Então não tem problema nenhum a gente passar direto. Deixa eu olhar aqui só qual a gente pode utilizar. Certo. A gente pode utilizar esse aqui. Vou colocar uma altura também de 35, depois a gente dá uma olhada aqui. E como segundo aqui, vou colocar um padding de 4. Como filho, o texto, nome. Deixa eu salvar para ver o que é que vai acontecer. A gente vê que deu um erro aqui. Certo. Vamos lá. Eu também atribuí aqui sem dizer basicamente nada. Então, vamos começar aqui, porque eu não tenho uma lista para eu percorrer. Quantas vezes eu vou percorrer, certo? Então falta um item counting, por exemplo, de 8. Dando continuidade, a gente consegue ver que existe um erro quanto ao tamanho. Isso dá justamente porque o framework não conseguiu definir o tamanho que esse list view devia ocupar. Então, por isso que eu coloquei um container logo de início. Se a gente chegar aqui, por exemplo, colocar uma altura de 100, a gente vai ver que ele já aparece aqui, certo? Então, se vocês se depararem com esse erro, geralmente tá ligado a isso. Se ele não conseguir definir uma altura, você tem que definir manualmente. Se a gente ver aqui, o scroll tá para baixo, né? E a nossa intenção não é que fique aqui na vertical, mas sim que fique na horizontal. Então basta a gente chegar aqui no list view e alterar a direção do scroll para horizontal. Se a gente salvar aqui, a gente já vai ver que ele está aqui. Já se assemelha bem àquilo que a gente tem no Instagram, por exemplo. Deixa eu aumentar só um pouco essa altura aqui para ver se... Eu vou deixar 100. Eu vou colocar 105, porque provavelmente quando a gente colocar algo abaixo, ele já vai dar um espaçamentozinho. Vai ficar um pouco melhor, né? Então agora bora começar a trabalhar em cada item da gente. Dentro do nosso scroll. Primeiro, eu vou inserir aqui no container uma margem em cima. Apenas no topo, vou colocar de 10. Só para ele jogar para baixo, não dar uma olhada. Não ficar tão colado, né? Certo. O que a gente pode fazer aqui agora é colocar uma margem também em cada item. Deixa eu ver como a gente pode fazer. Vou colocar 5 à direita, 5 à esquerda para ver como fica.
ficou bem mais espaçado. Acho que tá legal. Depois a gente coloca aqui para clicar, por enquanto não vai estar, certo? Mas também é simples quando a gente for fazer. Melhor, vamos botar logo, né? Depois de terminar esquecendo. Eu vou inserir aqui num widget. Vou colocar um ink well. Colocar só assim, certo? Já está clicando. Acho que essa primeira parte está pronta, né? Agora bora pensar o seguinte. A gente pode ser que tenha isso aqui logo na entrada. Se eu tivesse só um, eu poderia colocar assim, mas imagine que a gente tenha um aqui, várias publicações, depois outro desse, várias publicações, outro desse. Então acho que vocês concordam que é bem mais fácil a gente criar um widget para isso. Porque quando a gente quiser chamar esse conjunto de itens, a gente passa um conjunto de itens para ele e ele monta independente de onde vai estar. Se vai estar no início, vai estar no meio das publicações. Então vamos fazer isso. Vou vir aqui, criar um novo pacote, certo? Dentro dele, vamos criar um arquivo chamado Stories List View. Por enquanto, stateless. Portal material para não esquecer. Então a gente vai vir aqui agora e copiar o nosso list view, vamos tirar daqui. Então tá a partir daqui. Vou tirar esse container. Acho melhor, vou jogar com o container para cá, né? Vou jogar com o container. Opa. Vai sumir, a gente não tem nada lá. Deixa eu indentar aqui. Por enquanto não tem nenhum erro aqui. Vamos colocar agora ele aqui como filho dessa coluna. Certo. Já apareceu aqui. Então, por exemplo, imagine que a gente tem várias publicações e embaixo a gente precisa de outro list view. Então vai ficar bem mais fácil a gente reutilizar ele. Depois a gente vai alterar aqui, criar um construtor para receber essa lista de itens. Certo? Recebendo essa lista de itens, ele mostra aqui. A gente pode também colocar alguns atributos, por exemplo, tamanho, a altura, se a gente quiser no construtor. Vamos deixar isso mais para frente, por enquanto estamos trabalhando apenas com a parte visual. Salvar aqui para assumir esse de baixo. E agora a gente vai começar a trabalhar na publicação em si, né? Das pessoas. Bem, de início eu vou colocar aqui uma coluna. Como os filhos. Bora começar primeiro com aquela parte que a gente tem a foto de perfil. Depois o nome da pessoa. Para isso eu vou usar o chamado liststyle. Deixa eu salvar aqui pra gente ver. Certo, isso mesmo. Vou colocar uma altura aqui de 30. O tamanho, perdão, mas eu acho que não.
Eu acho que ficou melhor como 30, que ele ficou bem centralizado mesmo. Vou deixar isso. A título da gente dividir aqui, vamos colocar no divider. Você vê que já criou aqui a divisão. Então bora continuar aqui. Então, como leading, que é o que vem antes, vai ser a imagem dele. Por enquanto a gente vai deixar um ícone. E como o texto em si, seja o título, vai ser o nome do usuário. Certo, exatamente o que a gente quer. Se a gente lembra que a gente tem um íconezinho aqui no canto que é para as mais opções. Por exemplo, se eu não quiser ver publicação desse tipo, etc. Então, basta vir aqui e adicionar esse ícone. Já está aqui no canto. Depois a gente vai trabalhar nisso aqui também. Pensar como é que faz, mas por enquanto bora deixar assim. Então vamos continuar. O que a gente precisa agora é da imagem da publicação. Eu vou pausar aqui o vídeo, vou baixar uma, vocês podem baixar qualquer um aí. E eu volto já aqui, selecionar qualquer imagem. Bem, voltando aqui, eu criei essa pasta Assets com as imagens dentro, certo? E adicionei eles aqui no PubSpec, ou seja, toda imagem que for adicionando aqui dentro das fotos eu posso chamar no meu código. Vai facilitar para a gente pode fazer como está aqui no exemplo, inserindo uma por uma, mas eu acredito que fazer assim fica mais simples. Depois dá o pubget, certo? Terminado, vamos continuar aqui no nosso código. Bora ver se vai funcionar. A imagem já apareceu aqui da gente, certo? O que eu vou colocar agora? Mexer aqui um pouco nela. Ver como é que vai ficar. Você vê que ele está aumentando a altura, mas a imagem não está seguindo, certo? Como se fosse o box dela. Então, se eu quiser preencher, pode distorcer, óbvio, mas aí fica a critério de vocês. Mas basta botar o fit com box fit. Deixa eu ver se é assim. Certo. Com o fio para preencher. Já vê que ele preencheu tudo. A gente pode adicionar um padding depois, por enquanto eu vou deixar assim. Ainda não. Depois a gente vai melhorando isso aqui. O que é que a gente precisa agora? Acho que ficou muito grande isso aqui, né? Deixar assim. O que é que a gente precisa agora? Os botões. Curtir, comentar, esse tipo de coisa. Então o que a gente já enxerga aqui? Uma linha. Onde as coisas vão ficar um do lado do outro, certo? Então bora lá. Vamos colocar a linha. E como filho dela, a gente vai voltar para o botão de ícone que a gente viu anteriormente.
Viu que ela apareceu aqui. Segundo botão que a gente vai colocar, vou copiar aqui. A gente vê aqui o onPress, né? Que a gente vai depois, na verdade, colocar quando curtir, descurtir. Provavelmente aqui a gente vai criar um botão específico pra gente depois, que é a questão do curtir ou não. Ou então eu primeiro vou alterar isso aqui para stateful, pra gente ver a diferença. Depois a gente pode pensar direito como fazer isso mais pra frente, certo? Nesse segundo aqui, vamos colocar o do chat. Deixa eu ver o que é que ele tem aqui no chat. Se colocar assim, a gente vê que não combina, parece mais estar marcado. Então, para seguir o mesmo padrão, vou colocar só com as bordas. Bora imaginar aqui agora. Eu posso ter o de curtir, o de comentar. Se eu não me engano, lá tem o de compartilhar. Eu vou colocar aqui no canto. Nada impede de colocar aqui também, mas para a gente ver um pouco como fazer isso, eu vou criar mais um botão. Salvar. Você vê que ele está aqui do lado do outro. Realmente não fica ruim, mas eu quero que ele fique aqui no canto. Então basta eu vir aqui e adicionar o... Aqui. Com espaço entre os filhos, certo? Se eu fizer isso, ele separou os três. Justamente porque eu tenho 3 filhos, ele fez espaço entre esse e esse. Se eu quiser que fique na mesma linha, a gente já consegue imaginar que eu posso juntar esses dois daqui em uma linha, que eles fazem parte da mesma linha. Cortar daqui. Colar aqui, botar a vírgula. A gente vai ver que vai voltar a ficar os dois juntos, porque fazem parte da mesma linha. E o outro veio aqui para o canto, certo? Espaço entre essa linha e esse botão. A gente, voltando ao que eu estava dizendo antes, se a gente analisar, se toda vez que a gente tiver que fazer uma publicação, a gente começa a copiar tudo isso daqui, vai ficar enorme novamente. Aqui da coluna até aqui. Não é isso não. Deixa eu botar a vírgula aqui. Se a gente começa a copiar tudo isso aqui para cada publicação, vai dar um trabalho enorme. Inclusive, se quiser alterar algum estilo, vai ser praticamente inviável. Então a gente pode, novamente, retira daqui. Eu vou criar aqui dentro dos nossos widgets mais um com o nome container pub. Por enquanto stateless. Botar container pub. Portal material. Vamos fechar aqui esses arquivos que a gente não está mais utilizando. Voltar aqui e recortar tudo isso. Se eu salvar, vai sumir. Adicionar agora aqui. Não é mais vírgula, só ponto e vírgula. Vou indentar. Salvar, não vai chamar porque a gente ainda não colocou aqui. Chamou, tá aqui. Eu acredito que todos concordam, por exemplo, que depois a gente vai passar aqui como parâmetro de quem é o usuário, a foto dele, a publicação dele, certo? Esses dados a gente vai passar para cá, mas por enquanto, como a gente está tratando do design, vamos deixar assim. Então, digamos que eu tenha outra publicação, eu posso vir aqui, copiar, colar, a gente já consegue fazer o scroll aqui descendo.
mais uma publicação, botar várias aqui, vai descendo. Se eu quiser colocar, por exemplo, entre essas publicações, aquele nosso scroll view, a gente vê como fica bem mais simples, vai descendo, tá aqui, publicações, mais uma vez aquilo, desce, bem simples, né? Na próxima videoaula eu vou tentar reduzir um pouco as videoaulas que elas estão ficando um pouco longas. Então na próxima a gente vai tratar apenas, vou tentar fazer algo em 7 minutos ou menos, a gente fazendo aqui o menu de baixo, certo? Vai ficar por cima. Mas acho que a gente atingiu o objetivo dessa. Lembrando mais uma vez que é de extrema ajuda se inscreverem no canal, principalmente para quem está iniciando. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões, dúvidas, se vocês quiserem perguntar ou sugerir. E agradeço novamente a todos que estão acompanhando até aqui. Até a próxima.